Eu sou a doutora Alexandra Galvão, geneticista do Laboratório ProDNA, PhD em Genética Humana pela USP, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouco tabu, que chama infertilidade. Mas antes eu vou te pedir para você se inscrever, no nosso canal e dar aquela curtida no nosso vídeo. Infertilidade é uma palavra que assusta um pouco, porém é mais comum do que a gente imagina. Cerca de 1/6 dos casais sofre com infertilidade. Mas o que quer dizer infertilidade? É que a pessoa nunca vai ter filho na vida? Na verdade, não. A infertilidade é caracterizada por 1 ano daquele casal tentando engravidar, tendo relacionamentos sexuais recorrentes sem nenhum contraceptivo. Ou seja, em 1 ano, se aquele casal não conseguiu ter uma gestação, ele já é caracterizado como infértil. Ou seja, se você conhece 6 casais, provavelmente um deles está tendo problema para engravidar. Então é muito comum. E hoje, nós sofremos na nossa realidade um pequeno problema que leva a um outro problema biológico, que as mulheres estão deixando para engravidar um pouco mais tarde. Infelizmente, as mulheres, e os homens também, vão perdendo a fertilidade com o tempo. Mas as mulheres, a partir dos 30 anos, essa fertilidade vai caindo ainda mais. Os homens, eles têm com uma idade um pouco mais avançada, mas as mulheres são as que têm o relógio biológico gritando, digamos assim, mais cedo. Por isso, a gente tem cada vez mais casais recorrendo a clínicas de fertilidade por conta desse adiamento, ou inclusive para congelar os óvulos para programar essa gestação um pouco mais para frente. Todos esses requisitos, fazem com que nós tenhamos exames e tenhamos maior demanda para investigação dessa fertilidade. A gente começa falando que não existe uma causa central ou mais importante para a fertilidade. Antigamente se achava que era a mulher que era a maior culpada pela fertilidade do casal. Mas isso a ciência deixou cair por terra. Então, nós temos os dados na literatura que 30% é causado por causas femininas, 30% em causas masculinas, o outro 30% é do casal em si, e os outros 10% a gente chama de idiopático, ou seja, que não tem causa aparente. A idade é uma questão muito relevante na fertilidade e a gente não pode fazer muita coisa em relação a isso. Então existem exames de imagem, existem exames, por exemplo, como hormônio antimileriano, para verificar a fertilidade feminina, que é muito utilizado para quando está relacionada ainda à idade. Porém, existem mulheres que são mais jovens e que mesmo assim têm dificuldade para gestar, ou tem o chamado abortamento de repetição, que é quando o casal ele gesta, porém há sempre a perda fetal, seja por morte do bebê ou então pela expulsão mesmo do feto, o abortamento em si. Então tem todas essas questões que têm que ser investigadas, seja por não conseguir engravidar ou por perder esse bebê. Na literatura, recomenda-se que se pesquise o abortamento de repetição a partir do 3º. Mas os estudos mais avançados, os médicos já estão recomendando logo no 1º já começar a certa investigação. Então nós temos aqui no ProDNA alguns exames que nós realizamos quando tem esse protocolo de investigação de fertilidade. Então o casal, ele segue uma bateria de exames que o homem vai fazer certos exames e a mulher, ela vai fazer geralmente uma quantidade maior. Isso vai depender, logicamente, da clínica de cada paciente. Por exemplo, se o homem já teve varicocele, por exemplo, então a gente já vai ter a tendência de investigar mais o homem. Se a mulher, por exemplo, ela tem endometriose, ou ovário policístico, ou alguma dessas alterações no organismo dela, então provavelmente tem mais alteração em relação ao organismo da mulher e investiga-se mais o organismo feminino. Mas via de regra, quando não se tem essas alterações já de cara, investiga-se os dois para fazer o chamado screening. Então o homem
um espermograma, a avaliação da qualidade espermática e também, muitas vezes, a análise de imagem das vias reprodutivas do homem. Já a mulher também tem os exames de imagem do organismo feminino, né, da parte reprodutiva, mas além disso tem a questão hormonal e tem a questão também de trombofilia e as questões das doenças infecciosas. Então nós temos algumas infecções, por exemplo, ureaplasma, micoplasma, que estão relacionados a abortamento, outros como gonococos que estão relacionados a infertilidade, que às vezes é assintomático e pode provocar infertilidade. Nós temos painéis aqui no ProDNA para fazer esses tipos de exames por via de biologia molecular, que são exames padrão ouro. Nós também temos outros tipos de exames, né? Logicamente, todos esses exames, o médico que está acompanhando, seja ginecologista ou obstetra e especialista em medicina reprodutiva, geralmente, ele vai pedir esses exames bem relacionados a esse tipo de investigação. Quando tem, geralmente, abortamento de repetição, tem os exames relacionados à trombofilia. Então, tem as mutações de PAI1, do gene do metileno, proteína S funcional. Então, alguns desses estão relacionados em relação à coagulação da mulher e geração de trombos. E isso pode provocar abortamento também. Além disso, temos algumas alterações genéticas que nos pais são considerados portadores. Porém, quando tem a fertilização, essas alterações elas são patogênicas, né? Elas causam doenças na criança. Então, por exemplo, pode ser realizado o cariótipo dos pais para verificar os cromossomos, se os cromossomos estão íntegros, se eles estão no número correto e na posição correta, porque pode ter alterações cromossômicas que levam, por exemplo, a trissomias. O mais comum é a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down. Todo esse protocolo de fertilidade, ele tem uma parte importante de exames laboratoriais, além de exames de imagem e exames clínicos com o médico. Então é importante, né, que os pacientes eles procurem profissionais que saibam lidar, né, com os resultados desses exames, comunicar ao médico e também quando tem a gestação, muitas vezes tem alguma alteração nessa gestação. Então tudo isso pode ser visto no obstetra, né, o obstetra junto com o ultrassonografista, e aí dependendo das alterações do bebê, eles recorrem também a exames genéticos. E alguns desses, né, de algumas crianças que nascem com alguma alteração, o casal ele deve ser acompanhado com aconselhamento genético para próximos filhos, né? Então, aconselhamento genético familiar para fazer esse planejamento familiar e eles saberem de riscos, né, fazerem outros exames no futuro que evite ter a mesma doença numa próxima gestação. Então, se você gostou do vídeo, eu convido você para curtir esse conteúdo. Lembra de curtir também a nossa página, se inscrever no canal. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e deixar a dúvida de vocês aqui embaixo. Caso precise dos exames, lembre-se de acessar o @laboratório-ProDNA ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp 77988 327044. Um abraço e até mais!